Bom, pessoal, por favor, registre aí no chat a presença de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Discreta, do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaral. Bom, como eu havia dito para vocês ainda há pouco, né, nas nossas conversas de bastidores, antes de começar a gravação da aula, nós estamos nos aproximando da reta final da disciplina, certo? Então, essa reta final é onde nós iremos trabalhar o capítulo 4 do nosso livro-texto, e nesse capítulo 4 nós iremos trabalhar com o chamado pensamento quantitativo. Eu vou aqui apresentar para vocês uma tela e vou comentar com todos quais são os nossos objetivos de aprendizagem nesse momento, certo? Então, esse capítulo 4, é o capítulo 4 do nosso livro-texto, ele trata do pensamento quantitativo, né? O pensamento quantitativo é um dos pontos também muito importantes em qualquer curso de ciência da computação ou áreas afins. Então, quais serão nossos objetivos? Primeiro, definir e aplicar técnicas básicas de contagem, que é o assunto da nossa aula de hoje. Hoje nós iremos ver essas técnicas básicas. São técnicas bastante simples, a gente vai trabalhar apenas com 2 princípios, né? E também com a combinação dos dois, beleza? Na semana seguinte, a gente parte para identificar casos em que são usadas seleções ou arranjos, então a gente vai trabalhar com seleções e arranjos, aplicação de seleções e arranjos, compreender e empregar corretamente funções para contar elementos de conjuntos. Esse é um tópico muito bacana dessa unidade de conhecimento, onde nós iremos utilizar funções para contar elementos de conjuntos. E já nos aproximando finalmente da disciplina e também da unidade de conhecimento e também da disciplina em si, né, vamos trabalhar com a definição, explicação e aplicação dos conhecimentos básicos de probabilidade. Essa parte de probabilidade, nós iremos apenas ter uma introdução, né, desse tipo de conhecimento. Probabilidade faz parte do conteúdo da disciplina de introdução à estatística, né, e muito provavelmente, se não me falha a memória, na disciplina de estatística computacional, aqui do curso de Ciência da Computação da UVA, vocês deverão ver alguma coisa mais sobre probabilidade. É um dos tópicos mais interessantes que eu acho também desse capítulo. E fechando a disciplina, né, e fechando o conteúdo, nós iremos ver como nós podemos identificar as técnicas básicas de contagem para operações em algoritmos, certo? E esse conteúdo que nós vamos ver já finalmente do nosso capítulo e também da nossa disciplina, será muito importante quando vocês estiverem estudando construções e análises de algoritmos, uma disciplina que, se eu não me engano, é do 5º a do 6º período, disciplina muito complexa, né? Não vou dizer que ela é difícil, ela é complexa, que exige um certo conhecimento mais refinado quanto ao uso de funções, certo? Então, funções é um pré-requisito muito importante quando vocês estiverem lá estudando construção e análise de algoritmos. Bem, isso encerra a nossa disciplina, encerra o nosso curso de matemática discreta, certo? Porém, não encerra o livro, né? O nosso livro-texto ele ainda tem um outro capítulo, aliás, mais 2 capítulos, que é o capítulo 5, de pensamento analítico, e o capítulo 6º, que é um capítulo bem interessante, no qual vocês vão ver aplicações da matemática discreta em diversos campos do conhecimento, né? Então, quem tiver acesso ao livro, vale a pena dar uma olhada nesse capítulo 6, nem que seja como a título de curiosidade, né? Apenas de alimentar a sua bagagem cultural matemática. O capítulo 5 também é muito interessante, principalmente para quem é estudante de ciência da computação, certo? Infelizmente, eu ainda não tive um semestre que eu conseguisse abranger o livro todo, né? Quem sabe no próximo semestre eu dê uma condensada aqui nos assuntos e tal, faça uma reformulação da estrutura das aulas e a gente consiga ver o livro todo. Porque é um desejo muito que eu tenho há muito tempo, né? A gente poder ver todo esse material, certo? Gente, eu vou interromper aqui a nossa tela para a gente passar para o nosso comentário dos quiz de hoje, né? Quem ainda não registrou sua presença, por favor, fazê-lo aí no chat, tá bom? Vamos manter aqui. Vamos só aumentar aqui a
o Zoom para a gente poder ver legal as respostas de vocês. Estou vendo aqui que foi muito bom esse quiz, uma mediana muito boa, né? Então, há boas perspectivas aqui. Gente, colocar aqui para compartilhar novamente. Tá frio aqui. Gente, vamos lá. Então, é o seguinte. Esse nosso quiz são os princípios básicos de contagem. E a nossa primeira pergunta, que teve de 18 respondentes, 15 acertaram, maravilha, né? Diz o seguinte: no princípio da adição, consideramos que A e B sejam conjuntos. Certo? Vocês vão ver que esse trabalho de contagem, né, seja de princípio da adição, seja de princípio da multiplicação, ou a combinação dos dois, sempre nós iremos trabalhar com a ideia de conjuntos. Então, a ideia de conjuntos que foi apresentada lá na parte 2, né, na unidade de conhecimento número 2, aliás, número 3, desculpa, ela acaba nos acompanhando o tempo todo nesse nosso estudo da matemática discreta. Né? Eu até diria, né, sendo um pouco mais ousado, que a ideia de conjuntos ela é fundamental, talvez, para toda a matemática. Né? Então, se você não compreender conjuntos direitinho, muito provavelmente você vai ter dificuldades em praticamente todos os campos da matemática. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de princípio da adição, os conjuntos A e B que nós consideramos, isso no primeiro momento, né, são os conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São aqueles conjuntos que não possuem elementos comuns. Ou seja, se eu fizer a soma dos elementos, da cardinalidade de cada um desses conjuntos A e B, né, nessa soma eu não vou ter elementos repetidos. Né? Se esses conjuntos não fossem disjuntos, o que iria acontecer? Quando a gente fizer a operação de interseção, nós iríamos obter um valor diferente de zero. Né? Então, no caso de conjuntos disjuntos, se você fizer a interseção deles, você obtém como resultado um conjunto vazio. Lembre-se das operações conjuntistas que a gente viu para trás no capítulo sobre pensamento relacional, que foi quando a gente começou a trabalhar com conjuntos. Né? Então, e também a ideia de conjuntos é algo que vocês já viram desde o início da vida escolar de vocês. Né? Então, conjuntos disjuntos, para ficar bem claro para todos, são aqueles conjuntos os quais, aliás, não possuem elementos repetidos. Isto é, se eu fizer a operação de interseção entre conjuntos disjuntos, né, dois ou mais conjuntos disjuntos, eu vou obter o quê? Um conjunto vazio. Correto? Entendido? Lembre-se sempre disso. Ah, e outra coisa, esses princípios da adição e da multiplicação, eles podem ser generalizados. A gente começa falando apenas para dois conjuntos, mas no segundo tempo eu vou abordar isso melhor, mas já digo de antemão, nós podemos tranquilamente generalizá-los, beleza? Então, parabéns. As 3 pessoas que assinalaram aqui incorretamente talvez tenham se confundido ou não estavam com uma certeza muito grande, né, com relação ao que vem a ser conjuntos disjuntos. Beleza? Mas agora, depois dessa explicação, acredito que nunca mais vai errar. Bom, os fenômenos que você está modelando acontecem de forma independente um do outro. Né? Então, vejam bem, eu tenho aqui diversos fenômenos, né? E eles estão acontecendo de forma independente, ou seja, um fenômeno não depende do outro. Né? Então, nesse caso, a gente usa que princípio? O princípio da soma combinado com o princípio da multiplicação. Infelizmente, 4 pessoas assinalaram essa alternativa, não era a alternativa correta, certo? Somente o princípio da soma, beleza, era a resposta correta, para 14 estudantes, e nenhuma pessoa, ainda bem, assinalou o princípio da multiplicação. Vamos aos comentários. A primeira alternativa, ela seria válida quando eu tenho eventos que tanto eles acontecem de forma independente, né, como um subconjunto desses conjuntos de eventos acontece de forma independente um do outro. Aí nós precisamos ter o quê? A combinação entre o uso do princípio da soma e o princípio da multiplicação, certo? No segundo tempo, a gente vai explorar isso com um pouco mais de profundidade, aí vai ficar mais bacana. A resposta correta, somente o princípio da soma. Então, toda vez que vocês estiverem modelando uma situação, modelando um problema, no qual essa modelagem vai resultar
numa quantidade de elementos, né, ou melhor, uma quantidade de eventos, né, que você está querendo saber quantos eventos acontecem ou podem acontecer, se esses eventos forem independentes, aí você já sabe que você vai utilizar o princípio da soma, certo? O princípio da soma, se você observar com bastante atenção, a soma, ela dá uma ideia de disjunção, né? E vocês lembram quando a gente trabalhou com disjunção lá na lógica de predicado, aliás, na lógica proposicional, né? A disjunção era ou um evento ou outro, ou uma coisa ou outra, né? Ou seja, há uma ideia também, a isso eu volto também para a nossa disciplina de lógica matemática, quando nós estudamos a introdução à álgebra booleana, né? A ideia dos circuitos paralelos, certo? Vocês lembram que eu traçava um paralelo, um paralelo entre os circuitos que são em paralelo e o conectivo da disjunção. Ao passo que a conjunção, ela dá uma ideia de sequência, né? É uma coisa sequencial. Aí, nesse caso, né, seria a terceira alternativa se os eventos acontecessem de forma dependente, né? Então, eu tenho um evento N1, né? Do evento N1 eu posso desencadear o evento N2 de diferentes maneiras, né? Então, aí há uma noção de dependência um do outro. Então, é sempre lembrar, pô, eu estou aqui diante de um problema, eu preciso fazer uma modelagem dele. Eu tenho conjuntos de eventos, esses conjuntos de eventos acontecem de forma independente. Logo, eu vou aplicar o quê? Princípio da soma. Ah, os eventos acontecem de forma dependente um do outro. Então, princípio da multiplicação. Gente, esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento é o mais importante num curso como esse nosso, né? Que ele tem como foco, né, desenvolver o pensamento matemático. Realizar esses cálculos que vocês devem ter visto lá na pré-aula e também na gravação do semestre passado, não é o essencial, né? É tanto que nas avaliações que eu fazia quando a gente estava no presencial, eu exigia apenas a estrutura do cálculo, não exigia o resultado, porque alguns cálculos davam muito trabalho, era necessário usar até calculadora. Mas se tivesse só a estrutura, né, ou seja, eu pudesse olhar, ver a ideia que o aluno desenvolveu para chegar ao resultado, o resultado qualquer calculadora faria, tá certo? Bom, vamos adiantar um pouquinho aqui. Próxima pergunta. Os eventos onde aplicamos o princípio da multiplicação devem acontecer em sequência. Aqui a gente dispensa comentários, porque a gente acabou de falar muito sobre quando é que a gente modela uma situação utilizando o princípio da multiplicação. Eventos em sequência, eventos sequenciais, tá dito aí, né, claríssimo que são modelados através do princípio da multiplicação ou regra da multiplicação. Beleza? Bom, quantas cadeias de 5 letras podem ser formadas a partir de um alfabeto de 26 letras sem letras adjacentes iguais? Gente, ninguém perguntou lá aqui no chat, mas eu acho que vocês entenderam que esse circunflexo e esse outro número dava a ideia de potência, né? Vocês já trabalharam isso em diversas linguagens de programação, né? A gente utiliza aí essa construção para fazer um determinado número elevado a determinada potência, e ninguém se manifestou no chat, também entendi que todo mundo utilizou. Ou todo mundo entendeu, desculpa. Então, a maioria acertou, parabéns, né? Então, vejam bem, eu tenho uma cadeia com 5 letras, certo? Essas 5 letras, elas... eu vou colocá-las, né? Distribuir. Quantas letras tem no nosso alfabeto? 26, né? Então, na primeira posição, eu posso ter o quê? 26 letras, correto? Nas posições seguintes, né, eu vou ter o quê? menos letras, né? Então, na posição seguinte, nós vamos ter 25, 25, 25. Por quê? Porque a letra adjacente, ela não vai ser igual, né? Não pode ser igual, beleza? Então, por isso que nós temos aqui. Bom, isso daqui é um assunto que, muito provavelmente, vocês já viram lá no ensino médio, mas com o nome de análise combinatória, né? Que é basicamente o que a gente vai fazer, só que nós vamos olhar a partir de uma perspectiva um pouco diferente, beleza? Bom, no geral... Opa, ainda tem uma pergunta, estava quase esquecendo aqui, pensando que já tinha acabado. Quando o problema se divide em casos disjuntos,
né? Use a soma para contar cada caso e use a multiplicação para o total, né? Nesse caso, seria justamente o contrário, certo? Então, o contrário, por isso que a alternativa aqui é falsa, né? Porque a sentença realmente está falsa. O certo seria usar a multiplicação para contar e a soma para obter o total, beleza? Mas isso a gente vai ver um exemplo no segundo tempo, vai ficar mais claro para vocês. Mas, no geral, todo mundo se deu muito bem nesse quiz, correto? Bom, meus amigos, então, já são 10h28, né? Vamos dar aquele nosso glorioso intervalinho de 10 minutos e daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo tempo e estejam preparados, porque no segundo tempo o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar muito exemplos, tanto utilizando o princípio da multiplicação como o princípio da soma. Então, vai ser basicamente exemplos de como é que a gente utiliza e, no final, exemplos que vão combinar os dois. Beleza? Então, deixa eu interromper aqui a gravação. Quem ainda não respondeu a chamada, não se preocupe que no segundo tempo vai ter uma oportunidade. Beleza? Então, gravação interrompida.